Tics são movimentos musculares rápidos, súbitos, não rítmicos e muitas vezes podem conter vocalizações. Eles acontecem com frequência na vida de quem tem síndrome de Tourette, ou também conhecida como a síndrome dos tics. Já ouviu falar? Vamos conversar um pouquinho sobre ela hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. Por aqui a temporada é nova, mas o objetivo é o mesmo, de fazer chegar até você, aí onde você está, muito conhecimento qualificado, conhecimento que inspira a gente a pensar e a lidar com o tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades também. Que bom ter você aqui com a gente. Faz aquele favorzinho super importante, comenta, deixa o seu comentário, é tão gostoso a gente conseguir interagir com você por aqui pelas redes sociais. Deixa seu comentário, fala o que você está achando desse programa, dessa nova temporada. Compartilha o link lá nas redes sociais, no grupo do WhatsApp da sua igreja. Compartilha, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, tá bom? E não esquece de curtir, deixa o seu joinha aí pra gente, porque isso é muito importante e aumenta a relevância desse conteúdo. E pra gente começar com chave de ouro, eu vou fazer a minha audiodescrição e aí eu vou pedir pra você fazer comigo. Enquanto eu faço a minha, você faz a sua e a gente vai treinando juntos e vamos ficando cada dia melhor na nossa audiodescrição, tá certo? Então, só para a gente não esquecer que a audiodescrição do cenário vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou uma mulher de pele clara, tá? Cabelo platinado, tô melhorando, tô falando certo agora, o cabelo platinado até a altura do ombro, sobrancelha preta, olhos castanhos, estou usando uma maquiagem leve, uma blusa com uma estampa verde de folhagens, calça jeans e um mocassim branco. E estou segurando aqui um tablet, tá? Aqui onde eu estou lendo o roteiro. Estou sentada numa poltrona off-white, aqui no cenário do Inclusão Entrevista, aqui, recapitulando, a descrição do cenário vai estar na descrição do vídeo, certo? E hoje a gente trouxe um tema muito importante para a gente conversar, que é a síndrome de Tourette. A gente quer conversar sobre o que é essa síndrome, como que ela atinge a vida da pessoa e como a gente lida com ela. Mas nós vamos falar disso na prática. E para isso nós batemos um papo muito legal com o Felipe Ferreira. Ele é um influencer que tem síndrome de Tourette e que fala bastante sobre ela nas redes sociais. Nós gravamos uma conversa bem bacana com ele. E agora, que tal a gente acompanhar? Vamos lá? E hoje a gente está aqui nesse programa tão especial e recebendo um convidado assim muito atuante nas redes sociais, um cara jovem. Ele fala de uma forma muito tranquila, divertida, muito suave acerca de um tema que a gente precisa conhecer um pouquinho mais, acerca da síndrome de Tourette. Ele convive com a síndrome de Tourette e ele conta muito sobre ela nas redes sociais e hoje a gente está muito feliz em receber ele aqui no nosso estúdio, né? Aqui na telinha, que é o Felipe Ferreira. Felipe, seja muito bem-vindo ao Inclusão Entrevista. De antemão, assim, eu quero te agradecer por você ter disponibilizado um pouquinho aí do seu tempo para conversar aqui com os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que se conectam com a gente também, para contar um pouquinho
sobre a síndrome de Tourette, esclarecer um pouquinho a gente hoje. Muito obrigado, Felipe. Eu vou deixar esse tempinho agora com você, para você contar um pouquinho para a gente quem é o Felipe e também para você fazer a descrição da sua imagem, tá bom? Ótimo. Primeiramente, muito prazer, Ju, pessoal que está assistindo aqui. Muito prazer a todos. Eu sou Felipe Ferreira, como ela mencionou, tenho 21 anos de idade. Nasci e fui criado em São Paulo. E, além disso, sou o portador da síndrome de Tourette, no qual vamos falar hoje aqui. Para a descrição, eu usaria que eu sou uma pessoa branca, estou usando uma camiseta preta, atrás de mim tem uma imagem de uma cortina cinza e 2 violões do lado. E, basicamente, acredito que podemos ajudar muito com essa forma de falar da Tourette de forma leve, mais divertida, porque o intuito aqui vai ser falar de Tourette e não falar com Tourette. Acho que é o mais importante aí. Né? Muito bem. E acho que as pessoas vão gostar de ouvir um pouco sobre o lado bom desse transtorno, que é o correto de se falar, para que a gente consiga transmitir uma leveza que não é um negócio tão pesado. Mas porém, a gente consegue fazer com que as pessoas conheçam mais e as pessoas que têm Tourette consigam transitar na sociedade sem problema. Felipe, então, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente sobre o que é essa síndrome. Algumas pessoas devem estar ouvindo pela primeira vez, né, e nunca ouviram falar. O que é a síndrome de Tourette, né? Tem algum fator de risco para essa síndrome, para ela ser desencadeada na vida da pessoa? Então, boa pergunta. Basicamente, as pessoas não conhecem tanto a Tourette. A Tourette, a síndrome de Tourette, ela consiste de tiques motores e tiques vocais, que ao indivíduo, ao portador, a gente não tem o controle de certos movimentos, de certos ruídos. Então, isso são movimentos involuntários e repetitivos que acometem e causam uma imensidade de como posso dizer, de complicações durante a rotina e com outras pessoas. A síndrome de Tourette, ela surge ali, na maioria dos casos, na fase da infância. Que foi o meu caso. Eu adquiri a síndrome de Tourette aos 6 anos de idade e foi desenvolvendo, mudando ao longo do tempo. Os tiques são cíclicos, então com 6 anos eu tinha um, com 8 já era outro, até eu receber o diagnóstico com 12 anos. Mas basicamente ele consiste de tiques vocais e motores repetitivos e incontroláveis do indivíduo. Fê, para você, como é que foi a descoberta? Você falou que aos 6 anos, né, que você começou com os tiques, assim. Como foi essa descoberta na sua vida? Quais são os sinais aí que apareceram que as pessoas, seus pais, enfim, o médico foram observando que poderia ser síndrome de Tourette, né? Eu comecei com os tiques na fase da infância que eram perceptíveis, que eram alguns movimentos estranhos relacionados ao ser humano sem a síndrome. Então, eu piscava demais, entortava a cabeça para ver as coisas, aí mexia o ombro. Então, esses movimentos foram me acometendo durante boa parte da minha infância. E aí, no caso, hoje eu estou com a gagueira, né? Hoje o tique mais persistente é esse. Mas um fato muito curioso de como descobriram que eu tinha síndrome de Tourette foram através dos meus pais. A gente notava, passei por vários psicólogos, vários psiquiatras ali nesse meio tempo, e a gente não chegava num diagnóstico. Até que meus pais, num dia passou um filme na televisão chamado O Primeiro da Classe, que é a história que conta como um portador com síndrome de Tourette vive diante da sociedade, da infância até a fase adulta. Através desse filme, eles assistiram e falaram: opa,
eu acho que o Felipe tem isso. E aí a gente foi fazendo todo um movimento até achar um médico certo que conseguisse nos ajudar. E o diagnóstico veio através dessa percepção do filme. E graças à doutora Ana Gabriela Raoni, que foi quem me deu o diagnóstico, que foi um anjo nas nossas vidas, porque ela que cuidou, entre aspas, ali, de todo o processo para que eu pudesse melhorar, se eu pudesse entender mais sobre o que eu estava fazendo naquele momento e pudesse lidar da melhor forma, por mais que seja difícil. Então eu consegui, graças a esse período aí, o diagnóstico, graças ao filme e graças à doutora Ana. Fê, e assim, você sabe dizer qual é a especialidade do médico que faz esse diagnóstico? Sei sim, geralmente são psiquiatras ou neurologistas. Eles que têm mais a afinidade com o tema da Tourette e eles podem ter o diagnóstico conclusivo. Esses dois. É bom, né? É bom a gente saber disso, porque às vezes tem algum papai, alguma mamãe que tá aí observando alguns tiques. Eu mesma, há um tempo atrás, observei no meu sobrinho, junto com a minha irmã, e a gente ficou, né? Onde a gente vai buscar essa ajuda. É bom saber que a gente precisa ir num psiquiatra, que eles são os médicos que têm mais habilidade para nos orientar nesse sentido. E assim, uma curiosidade que eu tenho, né? E acredito que quem te conhece também tem, porque você fala com muita leveza, igual eu falei no começo, nas redes sociais. Quem te segue, a gente vai deixar aqui também no Instagram as suas redes sociais, né, para quem quiser te seguir. Você fala assim, com muita propriedade, com muita apropriação, é muito pedagógico e é muito gentil, né, com esse ensinamento, com a forma que você transmite esse transtorno da síndrome de Tourette, né, o que ele causa, a afetação dele na vida. E aí a gente fica pensando se você sempre lidou bem com o fato de você ter síndrome de Tourette, ou se em algum momento foi muito complicado para você. Como é que você fala com tanta alegria, né? Como você leva a vida assim tão de boa, tendo essa síndrome? Isso é possível, Felipe? Olha, não é fácil, mas é possível. A questão de levar com leveza, de ter humor, veio muito da minha vontade de ser um profissional nas redes sociais. Que sempre, meu sonho sempre foi ser influenciador, vamos dizer assim. Então eu meio que juntei o bom ao agradável, e disso eu consegui melhorar a mim mesmo, que foi evoluindo para pais e mães que eu consegui ajudar e pessoas que conheceram a síndrome. Mas eu nem sempre, tá? Eu nem sempre levei com leveza. Minha adolescência passou por momentos turbulentos, até por questão de acostumar com a síndrome, de ter ali na escola um movimento muito pesado. Eu tinha gritos, tinha momentos que eu realmente não conseguia controlar. Então, em boa parte ali do diagnóstico, eu passei por momentos negativos de negação. Eu não queria aceitar até os 15, 16 anos. E com o amadurecimento, através de entendimento, me conhecendo mais, eu pude levar com mais leveza. Porque não é difícil. Não é difícil no sentido que eu digo que dá para viver com. Eu acho que com informação e através do conhecimento, essa é a melhor forma das pessoas lidarem com quem convivem com a doença. Então, isso traria muito mais leveza no dia a dia, na sociedade, porque quem tem, ao meu ver, já está acostumado. Com 18, 19 anos, tende a melhorar, mas o tique persiste, como vocês estão vendo agora. Mas eu digo que levo com a leveza somente desde o ano passado, que foi quando eu comecei nas redes sociais. Eu comecei ano passado, 2023, que foi o ano que eu falei, isso não é problema.
as pessoas podem pensar o que quiser, só que quanto mais a gente tiver conhecimento sobre a síndrome, mais a gente vai conseguir levar com leveza, mais o portador vai conseguir se aceitar. Ele vai conseguir aceitar mais como ele é, e isso vai ser uma característica, não mais um problema. Então eu levo muito isso comigo. A partir que eu transferi todos os meus problemas de dentro de casa para fora, isso faz muitas pessoas te respeitarem. Então foi um longo processo, eu nunca aceitei tão bem, tá? Mas eu aceito há um ano, assim, como fosse parte da minha vida mesmo, com as dificuldades. Legal, então, Felipe. Então, uma pergunta, assim, básica que não quer calar. Síndrome de Tourette tem cura, Felipe? Agora, antes de você responder se tem cura ou não, eu vou chamar o nosso amigo Éder, que ele tem uma dica muito importante de Libras para dar para o pessoal. Vamos conferir? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora então para o nosso Momento Libras. E o Momento Libras de hoje vamos aprender aí alguns sinais relacionados à Síndrome de Down. Vamos lá, já vamos começar aqui, ó. Síndrome de Down. Este é o sinal que eu conheço e tem mais um também que eu conheço, tá? Síndrome de Down. A gente usa mais este sinal aqui, ok? Vamos lá. Genética. Genética. DNA. DNA. Cromossomos. A gente vai fazer assim, ó. Cromossomos. Cromossomos 21 no caso, né? Ó, no caso, cromossomos 21. Cromossomos 21. Vários cromossomos. Certo? Vou retomar essa parte, ó. Cromossomos 21 e vários cromossomos. Tranquilo? Muito fácil. Então agora falta você, ó, treinar e compartilhar esse vídeo aí. Valeu! Certo. Depois dessa dica top de Libras, agora a gente tá com aquela curiosidade de saber, né? Fê, a síndrome de Tourette tem cura, sim ou não? Eu vou começar dizendo que não, ela não tem cura. É uma síndrome crônica, no qual ela acompanha o portador durante a vida da pessoa. Porém, para não assustar mães e pais que estão assistindo aqui, tem tratamentos, ótimos tratamentos que amenizam muito a condição do portador, como medicamentos. Psicólogo ajuda muito na questão do controle e autocontrole da pessoa. Aromaterapia é um ótimo que eu faço questão de mostrar, perdão o pessoal que está assistindo. Eu uso esses olhinhos aqui, ó, da doTERRA. Às vezes quando eu vou dormir, ele me ajuda muito a relaxar. Então o cheiro ele acaba trazendo uma certa tranquilidade, entre outros, além de uma musculação, que tem me ajudado muito também no controle. Mas não tem cura. Por isso é um convívio que a gente tem que aprender a lidar cada vez mais. Muito legal saber disso. Já dá uma, né, tranquilizada, porque só de a gente ver você falando e transmitindo tudo isso pra gente, com certeza, se tem algum papai ou alguma mamãe, algum cuidador que tá em fase de suspeito ou diagnóstico, já vem com essa esperança, né? Que ela não tem cura, mas tem tratamento e dá pra gente ter aqui vida normal, se a vida segue em frente, né? Afinal, quantas condições a gente não enfrenta aí no dia a dia e a vida vai seguindo com a graça de Deus. É muito bom a gente ouvir isso de você que tem a síndrome de Tourette, né? E agora, pra você, qual que é um... Pode falar. Uhum. Perdão, só para complementar, eu vejo que a gente tem que aprender a lidar com qualquer outra dificuldade da vida, tá? Isso eu gosto de dizer que só multiplica 2 vezes a dificuldade que você já tem durante o dia a dia. Escola, trabalho, relacionamento. Mas o portador se acostuma. Então quem está em volta é o mais importante para o bem viver dessa pessoa. Importante.
essa sua fala, Fê, é importantíssima, porque é a mesma coisa para quem tem outras condições, como autismo, né? Ou mesmo baixa visão, outros enfrentamentos, outras singularidades. Não é verdade que aumenta a dificuldade, né? A gente não pode dizer que não, mas para a pessoa fica comum, ela aprende a conviver com isso, né? E aí o mais importante é ter esse apoio da família e aí a gente continuar, né? Agora, assim, o que é mais desafiador na Tourette para você, Felipe, né? Pensando em você, nessa sua história de vida, nesse cara que você já se tornou aí, né? Que já tá adulto e tal. Qual que é o maior desafio para você? Claramente é lidar com outras pessoas. Pessoas que não conhecem, ainda mais é uma síndrome, é um transtorno muito pouco divulgado. Lidar com outras pessoas na fase da infância, adolescência e um pouco na fase adulta é o mais desafiador para mim. Lidar com outras pessoas. Bem complicado. Verdade. Olha só, né? A gente fica pensando que o maior desafio são os tiques, né? Ou são outras coisas, mas não é. O maior desafio, o Felipe tá falando, que é realmente a ignorância das outras pessoas. Esse é o maior desafio, é o preconceito, né? Eu acredito que programas como esse, e você fazendo essas falas, Felipe, e as que você faz nas suas redes sociais, está ajudando muito a desconstruir, né, esses comportamentos que são os maiores desafios, né? A gente precisa acolher, precisa abraçar as diferenças, porque a maior realidade que a gente tem como seres humanos é que nós somos iguais nas diferenças, somos todos diferentes, né? E para a gente fechar assim com chave de ouro, Felipe, e você fica à vontade se você quiser me interromper, complementar, porque para mim, e eu tenho certeza que para quem está conectado com a gente só está aprendendo te ouvindo, né? Então, fica super à vontade, tá? Eu queria eu queria pôr um entre aspas dentro dessas dificuldades. Lidar com o outro é difícil porque é um complemento que a pessoa não precisa passar. Não condizendo também que o tique, ele é uma coisa muito difícil, sim, da pessoa aceitar, da pessoa lidar. Quando estamos em crise, a crise é uma coisa horrível, porque você está muito ansioso, os tiques vêm incontroladamente. Porém, esses momentos são onde a gente aprende a lidar melhor. Se não fosse as crises, eu acho que não daria tão bem com a Tourette quanto eu lido hoje. Porque as pessoas estão perguntando, mas você tem mesmo? Aí, por exemplo, eu sou adulto. Eu preciso falar sobre. Eu prefiro falar com do que falar de. Mas mesmo assim, quando eu virar adulto, isso pode melhorar. Foi o caso. Eu tenho tics, mas pouquíssimos. A dificuldade está aí, mas eu acho que lidar com as pessoas é ainda mais desafiador. Certo. Verdade. E pra gente complementar, então, tudo isso que você já falou pra gente, né? No seu coração, o que você acha que seria importante que todo mundo soubesse sobre Tourette, né? O que você gostaria que o mundo soubesse, né? Que as pessoas soubessem sobre a Tourette, que você acha que é fundamental, que é importante que as pessoas saibam, né? E que você batalha aí nas suas redes sociais para deixar essa mensagem. Então, esse é o momento de você deixar a sua mensagem. O que você gostaria de falar, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre Tourette? Galera, quanto mais a gente aprender sobre a síndrome de Tourette, quanto mais a gente aprender sobre a síndrome de Tourette, mais fácil vai ser para as pessoas lidarem e para o portador viver com mais paz, mais leveza. Eu gosto de transmitir isso com humor, entretenimento, por quê? Porque assim eu consigo passar a impressão para aqueles que querem conhecer e mesmo aqueles que não querem saberem o que é. Porque na internet tem muita coisa sobre a Tourette que nem sempre é o que a maioria passa. Então, a minha mensagem fica que o conhecimento é a principal forma do portador se tornar junção da sociedade.
Então, é a principal forma para que todos convivam como se fosse, eu não gosto dessa palavra, mas o conhecimento vai trazer aí a normalidade dessa síndrome, desse transtorno. Quanto mais as pessoas ficarem sabendo, seja por informação, seja por humor, eu acho que a gente tem a chave de fazer com que isso se torne uma coisa da sociedade comum. Perfeito, Felipe. Olha, muito, muito obrigada, Felipe, de coração, de coração. Obrigada aí pela paciência. Né? A gente teve alguns transtornos aqui com a internet, mas a gente conseguiu chegar no final da entrevista. Eu te agradeço. Eu sei que tudo que você falou aqui vai ajudar muita gente, vai despertar, vai construir outros paradigmas, outras formas de lidar com a síndrome de Tourette, com a Tourette, e não só com a Tourette, com tantas outras diferenças e singularidades que a gente encontra, né, por aí. Que Deus continue abençoando, muito sucesso para você, para sua família, tá bom? E eu espero que de repente umas próximas vezes aí você possa aparecer aqui no Inclusão, quem sabe até uma gravação ao vivo, né? Com a gente, viu, Felipe? Claro, com certeza. Eu super topo. Muito obrigado pelo convite, inclusive. E vamos que vamos. Acho que isso tudo vai poder ser desmitificado com o tempo. Tá certo, valeu. Oi, gente, que bom a gente ter tido esse momento tão gostoso com o Felipe. Vou deixar aqui novamente o meu agradecimento ao Felipe, minha gratidão por ele ter compartilhado da vida dele, ensinado um pouco mais sobre a síndrome de Tourette. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e se isso aconteceu, não esquece de curtir e compartilhar, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 13 ao 16. Na agitação da vida, encontramos paz na oração. A Bíblia nos lembra: orai sem cessar. A oração é o meio pela qual nos conectamos com Deus, através da fé. Ela nos une em comunhão. Interceder pelos outros é um ato de amor. Na oração, elevamos as necessidades dos que amamos, da nossa comunidade e do mundo. E é por isso que convidamos você a se juntar a nós para iniciar todas as manhãs em devocional no programa Aliança de Oração, ao vivo. Não importa onde você esteja, você é bem-vindo a fazer parte dessa aliança de oração. Viva a promessa.
Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom receber você aqui mais uma vez para a Escola Bíblica Especial. Nós que estamos numa nova série de lições sobre questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. E é um prazer recebê-lo aqui para mais esse estudo. Existem eventos que são especiais na nossa vida e geram em nós, na nossa família, grande expectativa. O nascimento de um filho, o casamento de alguém muito próximo, algo que traz para a gente aquela sensação boa, aquela sensação gostosa e positiva da expectativa de algo bom que vem pela frente. Hoje nós vamos falar sobre o evento mais esperado da história do universo. E a gente convida você a participar desse estudo logo após a vinheta. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez à Escola Bíblica Especial. Estamos chegando na lição de número 4, o evento mais esperado. E eu te convido desde já, como a gente sempre faz, para você curtir aqui esse link, essa transmissão da TV Viva Promessa, deixar aí também o seu joinha, o seu comentário, porque tudo isso ajuda a gente aqui na TV Viva Promessa, ajuda o programa Escola Bíblica Especial a ficar mais conhecido nas redes sociais. Também compartilhe esse link com seus amigos, seus familiares, a liderança da sua igreja, pessoas, amigas suas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que a gente possa aqui junto, mais uma vez, ter esse momento de edificação através do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos conversar, portanto, sobre esse evento tão esperado e para isso nós temos hoje aqui a missionária Célia, que vai nos ajudar fazer esse papel de professora para nós aqui, nos ajudando nesse estudo. É um prazer recebê-la, missionária Célia, mais uma vez aqui na Escola Bíblica Especial. Amém, é um prazer, pastor, estar aqui com você para falar de um assunto tão empolgante, né? E graça e paz a você que nos acompanha neste momento. Olha, o assunto hoje é fantástico, então vamos em frente. Muito bem, vamos lá, vamos entrar direto nesse assunto. Bom, penso que quem não tem a lição em mãos pode já imaginar qual é esse evento mais esperado do universo, pensando no nosso tema, né? Nós estamos tratando sobre questões inquietantes sobre o futuro, né? A gente falava da imagem aqui, ficou tão bonita, né? Desta identificação da lição bíblica, justamente porque ela apresenta um aspecto muito importante, né? Que o tempo está correndo, né? Como se fosse uma ampulheta do tempo caindo e as coisas estão acontecendo. Por vezes, elas parecem demoradas, né? Eu acho que quando a gente tem uma expectativa muito grande de alguma coisa, do nascimento de um filho, de uma festa importante da família que está chegando, para quem está esperando muito, parece que demora mais, né? É verdade. E essa é uma sensação em relação, talvez, à primeira vinda de Jesus. Muitos profetas falaram sobre ela e como, aparentemente, aquilo passa a demorar, a gente tem uma situação de será que vai acontecer? E aconteceu. Jesus veio a primeira vez, viveu, morreu e ressuscitou e deixou essa esperança para todos nós, essa garantia, na verdade, mais do que uma esperança da sua segunda vinda. Mas, por vezes, também, para alguns cristãos, inclusive, parece que, ao demorar demais, ou pelo menos a sensação de demora, faz com que algumas pessoas adormeçam, não é verdade, Marcelo? Parece que não vai acontecer, né? Parece que é uma história... E é interessante que já nos dias dos apóstolos, eles também chegaram a isso, né? A gente vê um questionamento para Pedro, né? E o Paulo tem um momento que ele fala assim, quando ele está falando sobre a volta de Jesus, ele diz assim, e nós, os que estivermos vivos, então Sim. Eles esperavam para aqueles dias. Existiu uma expectativa, né? Muito grande, como é a nossa, né? Exatamente. Hoje em dia, já desde aquela época existia essa expectativa. Agora, a certeza é que ele virá, Amém. não é?
Com certeza, a gente não marca a data, né? Não pode fazer isso, a Bíblia até instrui, a gente não deve fazer isso, mas o texto base aponta isso. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse 1, verso 7, que é o texto base da nossa lição, aponta para essa convicção, essa expectativa, que ela é definitiva, né? Ela coloca um ponto final no que a gente chama dessa história humana aqui e inaugura uma nova fase da história humana, né? É um evento que talvez, eu não saberia precisar quando, mas talvez há 15 ou 20 anos atrás, ela era mais presente nos nossos cultos, na maneira como a gente enxergava o evento. Eu penso que hoje a gente fala até pouco, né? Talvez é até importante o papel dessa lição, novamente, relembrar e apontar para as questões futuras, inclusive da vinda de Jesus, não? E eu achei o pastor Eleilton, né, que pensa na sequência dos temas, dos assuntos, a gente falar disso antes de falar da grande tribulação, do aparecimento do anticristo, né? Quando falar das coisas ruins, a gente vai falar primeiro dessa que é espetacular, né? Muito bem, vamos entrar então agora aqui nas perguntas da lição, como a gente sempre faz, e aí, obviamente, guiados aqui pela missionária Célia, para que isso nos ajude, você também, no seu estudo da Palavra de Deus e também para a sua igreja local, que isso seja bênção na sua vida. A primeira questão vai exatamente nessa direção, missionária Célia. Por que nós devemos acreditar que a volta de Jesus acontecerá? Por que a gente deve se firmar nessa esperança? Porque ele mesmo prometeu. E a palavra de Jesus ela não tem duas interpretações, né? Ele mesmo afirmou, lá em João 14, os versículos 2 e 3, ele diz assim: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, se Jesus prometeu, é a certeza absoluta de que ele voltará, né? A promessa é dele, né? Muito bem. Eu costumo dizer, a senhora foi falando, eu fui lembrando aqui, né? Eu costumo dizer, óbvio que, com certeza eu já falei nesse processo, mas eu sempre tento dizer assim para os meus filhos, eu já menti para você, né? Alguma vez eu já menti para você? Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E às vezes até, olha, eu não falei que você não vai ter tal coisa, eu só falei que não vai ser agora, chegará o momento. Aproveitando para criar, tentando criar no meu filho, né, essa confiança em mim e a confiança de que ele tem pessoas da sua intimidade em que ele pode depositar confiança. Eu penso que, por vezes, o distanciamento dessa verdade passa pelo fato do distanciamento do Senhor que apresenta essa verdade. Porque na convivência, no relacionamento, na aproximação das Escrituras, vendo tantos eventos serem cumpridos, porque a gente olha as Escrituras, muito do que foi dito já se cumpriu. A maioria, né? Das profecias. Então, o relacionamento, eu penso que é fundamental para uma pessoa manter a esperança, né? Se ele falou, ele vai cumprir, mas eu só posso acreditar nele se eu continuar num firme relacionamento com ele. Exatamente. E a gente sempre afirma, pastor, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que em Deus não há engano, não há mentira, não há desvio, nele está a verdade absoluta, né? Então não tem por que eu duvidar. Sim. Se ele prometeu, ele voltará. Aguardemos ansiosamente esse momento. A questão agora, no número 2, é como ocorrerá a volta de Jesus. Eu conheço muitas pessoas que dizem não ler o Apocalipse por medo, né? Aliás, até visitei uma pessoa recentemente que me falou isso, que ela
quando lia, ela não dormia bem, por conta das profecias, dos símbolos, dos sinais, né? E a volta de Jesus, ela traz uma ideia de uma visão por vezes fantástica, né? Mas a Bíblia ela tenta nos dar algumas sinalizações de como isso vai ocorrer. O que a gente pode aprender a partir dos textos de Mateus 16, Mateus 24 e também o verso base, Apocalipse 1, verso 7. Olha, o evento, eu acho que nem dá para a gente imaginar. Exatamente. Eu acho que será fantástico mesmo. Por isso que a gente diz que é o maior evento da história da humanidade, né? Porque ele vai ser, assim, impactante, sem comparação. A gente não tem nada como referência. Como né? referência. Mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, lá em Mateus 24, 27, que ele virá de modo visível. Então, assim, diz que como relâmpago, né, que aparece de uma ponta e vai para outra, será dessa forma e será visível em todo o planeta. Como será isso, pastor? Eu não sei te explicar. Uhum. Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que todo olho verá. Sim. Então, todo habitante do planeta verá esse evento no momento em que acontecer, né? Então, é visível para todo mundo. Não é gravado, não é... Não. Não é secreto. Não é secreto, não. Ele é visível, né? Em segundo lugar, ele virá de modo pessoal. E isso é fantástico. Quando Jesus ele subiu aos céus, que os discípulos estavam lá no monte, né, e ficaram surpresos vendo ele subir, os anjos disseram, olha, esse mesmo Jesus, ele voltará. É o mesmo que foi embora, é o mesmo que voltará, né? E reforça a ideia do visível, né? Que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele voltar. Então, e em terceiro lugar, ele virá de modo glorioso. Pastor, eu fico, às vezes, imaginando como será essa cena. Porque alguns historiadores, eles colocam as festas judaicas como representação de algo, né, que já se cumpriu, como, por exemplo, a festa do Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, a da Páscoa, a morte de Jesus, né, e ressurreição. E aí eles alegam o seguinte, que a segunda vinda de Jesus é o anúncio da festa das trombetas, o cumprimento da festa das trombetas. E a Bíblia diz que os anjos vão tocar, né? Anunciando que o rei está chegando. Você já parou para imaginar essa música? Sim. Deve ser... Porque se a gente se emociona com as músicas, né, de adoração, imagina como será o som dessa música que esses anjos vão tocar. Né? Eles virão tocando as trombetas e o céu vai se abrir e ele vai surgir. Será um grande evento de um rei chegando, né? Para buscar o seu povo, né, o seu reinado que já se iniciou, mas aí ele será completo, né? Sim. Será... Por mais que a gente tente imaginar, né? Eu acho que a gente não consegue alcançar, né? Eu às vezes penso na ideia quando a gente vê uma paisagem de natureza, né, muito bonita, que quase tira o nosso fôlego, né? Uhum. O som das muitas águas de um oceano, né? Mas eu acho que por mais que essas coisas nos levem a um lugar de que beleza fora do comum, né? Que glória grandiosa da natureza, nada alcança o que o texto sagrado tenta descrever, né? Da glória do Senhor descendo, todo mundo vendo, alguns provavelmente amedrontados com tudo que estiver acontecendo, até a gente entender tudo aquilo que está acontecendo e essa emoção que eu consigo perceber na senhora falando sobre o assunto, essa emoção que vai talvez nos tirar o fôlego de falar, finalmente.
Chegou. Chegou. E a ideia é que é tão visível, tão pessoal, tão glorioso, que mesmo os que, o Apocalipse 1,7 diz que mesmo que os que o traspassaram verão, né? O verão. Isto é, nós estamos falando, talvez, ao falar do que os traspassaram, de gente que talvez não se rendeu a Jesus e gente que não estava viva no momento, mas que também será ressuscitada para ver esse evento. Para ver, Todo olho verá, né? Toda a humanidade. Será um evento fantástico. É bem verdade que o dia a dia faz a gente se desconectar dessa grandiosidade, né? Mas eu penso que esta lição tenta resgatar dentro de nós essa expectativa desse evento que foi tão aguardado como você já disse, pelos apóstolos, pelos discípulos, e que também deve ser muito aguardado por todos nós. A pergunta de número 3 vai apontar para algo que a gente até já meio que rapidamente comentou aqui. É correto determinarmos uma data para a volta de Jesus? Não. Quais as consequências disso? Eu vivi uma experiência, pastor. A gente trabalhou como missionários no Equador, né? Há uns 30 anos atrás, mais ou menos. E logo que nós chegamos, tinha acontecido um episódio lá, um grupo pequeno, não era um grupo grande, que marcaram a data lá da volta de Jesus, e aí disseram que Jesus desceria lá no monte, lá na Cordilheira dos Andes, né? Num dos montes lá, e eles subiram, todo mundo vestido de branco, e ficaram lá esperando, e Jesus não veio, né? E o líder desse grupo, de uma seita, né? A gente pode classificar assim, acabou cometendo suicídio, e o povo que o acompanhava se desperdiçou, né? Se espalhou, se perdeu diante da decepção, né? Que tiveram que enfrentar. Então, a própria Bíblia nos diz que os tempos e as épocas, elas são exclusivas de Deus. Então, não compete a gente marcar, né? Então, isso está na agenda de Deus. Então, o dia e a hora é com Deus. A gente não pode marcar, porque a gente corre o risco de não acontecer, né? E temos uma decepção como esse grupo que eu vi acontecer lá no Equador. Sim. Eu queria destacar 2 aspectos aqui para ouvir o seu comentário. Um deles, o primeiro, talvez seja, eu penso que é uma irresponsabilidade. Se a Bíblia nos ensina, a Bíblia não nos dá nenhuma... óbvio, nós temos sinais da volta, né? A pregação do Evangelho, guerras e rumores de guerras, doenças e tantos outros aspectos que inclusive estão presentes aqui nesse estudo dessa série de lições. Algumas coisas nos sinalizam, mas nada nos indica que a gente deve marcar uma data, ainda mais sabendo que para Deus o tempo é algo muito mais relativo, né? A Bíblia chega a usar simbologias de que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, isso é aquilo que para a gente às vezes parece demorado, para Deus talvez não seja, ele tem o tempo exato. Não é uma responsabilidade de líderes fazerem isso, porque causa, primeiro, essa frustração, né? As pessoas se dispersam, mas eu acho que causa também muitas pessoas traz para nós cristãos uma falta de credibilidade. Do tipo assim, esse pessoal está de brincadeira com a gente, né? Eu penso que o primeiro ponto, talvez para mim, que me ressalta na ideia de marcar uma data, é a ideia da irresponsabilidade de líderes que estudam a palavra de Deus e partem para esse tipo de caminho, não é? É querer se colocar numa posição de que eu sei mais do que você. Então eu vou marcar porque, não, eu estudei, eu entendi melhor os textos do que você, então...
Realmente é falta de responsabilidade, sim. Porque a Bíblia diz, né, que não compete a gente. Que a gente pode ver os sinais. Jesus mesmo falou, né, quando a gente vê a árvore florescendo, a gente sabe que o verão está próximo, né? São sinais que ele dá. Então, nós temos que olhar, sim, para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Os sinais estão aí, né? Mas há outros eventos que precedem a volta dele, que a gente vai estudar nas próximas lições, né? E tudo isso precisa se cumprir. Mas mesmo diante do cumprimento de tudo, não dá para a gente dizer vai ser tal dia, tal hora. Não. Até pensando na primeira lição que eu conduzi aqui com o pastor Hilton, nós já estamos vivendo os últimos dias. Sim, isso é certo. Com certeza. Então, talvez assim, tentando criar uma frase aqui, né? A gente pode precisar que estamos nos últimos dias, mas é impossível precisar o último. Exatamente, pastor. Impossível precisar. Impossível. Porque vai existir de novo a plenitude dos tempos, né? Jesus, ele veio na primeira vinda, foi na plenitude dos tempos, né? E vai acontecer de novo. Só que essa marca no tempo é com ele, é na agenda dele, não é na nossa. Amém, que assim seja. O segundo ponto que eu queria destacar, na verdade, foge um pouco aqui, mas eu gostaria de ouvir o seu comentário por conta de duas citações. Uma, trazendo a referência de que a segunda vinda de Cristo, por vezes, é apontada como um cumprimento da festa das trombetas. E aí, quando você cita dessas pessoas que subiram no monte com vestes brancas, né? Eu penso que esse também é um outro fator que acho que vale esse alerta para os nossos irmãos, né? Uma coisa são essas simbologias, outra coisa é aplicar essas simbologias como algo prático para a vida da igreja, como tocar trombeta dentro das igrejas, algumas pessoas que usam o tal do shofar, né? Algumas denominações, trazendo essas práticas. A ideia de subir no monte vestido de roupa branca, isso quem vai nos dar uma veste branca e no Apocalipse ela é simbólica também da pureza que a gente recebe, né? Da ideia da incorruptibilidade que Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Da imortalidade. Utilizar essas coisas, esses símbolos que são importantes, reais e têm apontamentos. Hebreus vai falar que todas essas coisas do Antigo Testamento são sombras, né? De coisas que vão se cumprir. Mas trazer essas coisas para a vida da igreja também torna a igreja algo caricato para às vezes a gente quer alcançar pessoas, a gente vive o tempo da missão e aí a gente fica trazendo essas práticas por vezes judaicas, judaizantes, pegando símbolos e tornando eles reais, o que parece que não é também uma indicação bíblica, né? Com certeza, pastor. Toda a prática judaica, e até os dias de hoje, né? Quem é judeu e pratica o judaísmo tem lá todos os rituais, tudo que para eles é importante como nação, como povo, faz parte da cultura deles, né? Então, mas eu não posso pegar essa simbologia e trazer para nós que não somos judeus, né? Quando eu citei a festa das trombetas, porque assim, é uma forma, eu entendo, que Deus deixou, quando a gente faz o cumprimento das festas em algum evento, né, especial, para que a gente tenha noção de como vai ser. E a própria Bíblia diz que os anjos virão, né? Abrindo, porque como Jesus voltará como um rei, antigamente, quando o rei ele vinha, na frente vinham, né, os arautos, né, que tocavam as trombetas para anunciar que o rei estava chegando, né? Então, por isso a simbologia, mas não significa que eu tenho que trazer para dentro da igreja, né? Ou pegar a data em que eles celebram essa festa. Outra coisa importante, pastor, que nem dias atrás agora foi o Ano Novo Judaico, né?
Sim. E é quando se cumpre a festa das trombetas. Festa das trombetas e o Ano Novo Judaico é junto, né? Então, eu estabelecer, não, no ano judaico vai ser, então, em setembro ou outubro, né? Porque é sempre nesse período que Jesus vai chegar em uma dessas festas. Não, Não é assim. Não é assim, não Sim. dá para... E aí um outro aspecto que eu me lembrei aqui agora, acho que também é importante para os nossos irmãos em casa, é essa questão, né? O texto mesmo diz, né, que essa volta do Senhor será como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no ocidente, será como um ladrão de noite, né? Não porque ele seja um ladrão, mas pela surpresa. Isso, chega de repente. Isso. Porque algumas pessoas de forma popular diziam assim, mas se Jesus voltar e você não estiver orando, não estiver na igreja, tá tudo bem, né? Porque eu posso estar vivendo a minha vida normal, de repente alguém vai estar escovando o dente. Alguém vai estar tomando um banho. Alguém vai estar na praia com seu filho. Outro vai estar praticando o esporte. Outro vai estar na igreja, de repente, por algum motivo. Mas não há também esse aspecto, a preparação para a vinda do Senhor não aponta para o fato que no momento em que Jesus voltar, eu preciso estar fazendo algo que a gente considera essencialmente da espiritualidade, né? Eu vou estar... O texto mesmo sagrado diz que talvez a gente esteja fazendo coisas do nosso cotidiano, se casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, vivendo a vida que a gente vai estar vivendo, ou as pessoas que estiverem vivas naquele momento vão estar vivendo, né? Ou eu colocar uma veste branca e estiver em pecado. Não vai adiantar nada. Não adianta nada, não muda a situação, né? Isso. Então... Muito bem, vamos lá então, vamos chegar aqui na pergunta de número 4. Aqui o autor desse estudo, dessa lição, citou diversos textos, né? Hebreus 9, 28, Mateus 25, do 31 a 32, carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta 15, 54, e também a carta de Judas. Todos eles... para que a gente analise e reflita sobre os propósitos da vinda de Jesus. Olhamos aqui como ela vai ocorrer, né? Quando ela deve ocorrer, por que devemos mantermos firmes a nossa fé e agora, quais são os propósitos da vinda do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, é a salvação do povo de Deus. Então, o propósito principal, você que está nos acompanhando neste momento, Jesus ele veio para trazer salvação. E todo aquele que crê em Jesus espera a volta dele. Então, o primeiro propósito é a salvação do povo de Deus. O segundo propósito é o julgamento dos ímpios. Aqueles que não ouviram, aqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo serão julgados, né? E, em terceiro lugar, é a consumação do seu reino. Porque Jesus, quando ele vem, ele estabelece o reino, né? Então, ele mesmo diz, né? O reino de Deus já está entre nós, né? Ele estabelece o reino, mas ele é, mas ainda será, né? Então, ele pleno, completo, é a partir da chegada de Jesus, quando ele tirar os seus, né, o seu povo aqui da terra, e aí sim, então, o reino será consumado, né? Será estabelecido na plenitude, né? Completamente. Esses três temas, a ideia da salvação, a ideia do julgamento e a ideia do estabelecimento definitivo do reino, me faz puxar aquela expressão, né? Não sei se é uma expressão em todo o Brasil, né? Puxar a sardinha para um tema que me é muito caro, né? Que é o tema da missão, né? Eu penso que essas ideias, elas nunca deveriam levar o cristão a uma posição, seja de arrogância, ou seja de quanto pior, melhor, né? Isto é, assim, quem tiver perdido, que se perca mesmo, que Jesus volte logo, que esse mundo piore mesmo para Jesus voltar logo. É como se, sabe assim,
como se eu só se preocupasse comigo, porque não é essa a instrução bíblica também em relação ao tempo em que a gente vive. Nós fomos chamados a tirar, a participar dessa missão de resgatar das trevas quantos forem possíveis. Eu acho que é isso que o Novo Testamento nos apresenta. Paulo, os discípulos, os cristãos, em todas as cidades, no Império Romano, com a percepção de que eles têm que estar prontos para apresentar a esperança que eles têm em Cristo Jesus, a fazerem o que for possível para tirar a gente da posição de um julgamento para condenação, para um julgamento para salvação, por meio da obra de Cristo Jesus, porque nós já somos esses representantes do reino de Deus aqui, convidando pessoas para o reino de Deus. O reino de Deus, ele não está de portas fechadas, o reino de Deus está de portas abertas para aquele que assume um compromisso com Jesus. Então eu penso que esse tipo de, principalmente nessa quarta questão, ele vai vir para salvar, ele vai vir para julgar, ele vai vir para estabelecer seu reino. Isso não deveria nos acomodar. Exatamente. Porque a gente recebeu uma missão, né, pastor? Não é missões que nós recebemos, nós temos uma única missão, que é propagar o Evangelho. Então, a partir do momento que Jesus chegou na minha vida, eu tenho o dever, eu recebi de Deus a incumbência de anunciar o seu reino àqueles que ainda não conhecem. Então, eu tenho que cumprir o meu papel. Enquanto eu tiver vida, estiver nesse planeta, se Jesus não voltar, o meu trabalho é anunciar o Evangelho do reino. Né? Então, porque a gente carrega a maior notícia, a gente carrega o melhor reino, a gente carrega o melhor estilo de vida, e por vezes eu acho que a gente age como se isso fosse só nosso, e ao fazer isso, eu tenho a impressão que a gente deixa de carregar o melhor estilo de vida, deixa de carregar a ideia do melhor rei, da melhor expectativa, porque essa expectativa ela é ampla. Ela, desse ponto de vista, ela é inclusiva. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Chega a ser egoísta, né? Da nossa parte. Eu recebi, então, tá tudo bem comigo, o outro não importa, né? E não é isso, né? E a gente não deve desistir nunca, né, pastor? Exatamente. Nunca pregar o Evangelho enquanto há esperança, insistir, persistir, né? Porque em algum momento aquela semente que foi lá colocada pode começar a germinar, né? Então, é isso. Eu penso que para fazer conexão com o início lá da lição, né? Quando nasce um filho, quando a gente faz uma festa de casamento, uma festa de um grande aniversário, o mais legal é você compartilhar isso com outras pessoas, né? Poder compartilhar esses eventos com pessoas queridas, né? A gente gosta de convidar essas pessoas para estarem com a gente gosta de saber que essas pessoas estão participando desse momento com a gente. Acho que esse deveria ser o sentimento do cristão. Quanto mais pessoas a gente puder olhar para o lado, né? Por assim dizer, né? Nesse momento, né? Olhar para o lado e ver, puxa vida, a gente vai junto, a gente vai se encontrar com o Senhor agora. Quanto mais gente puder participar disso, melhor. Eu acho que essa é o nosso trabalho hoje, é fazer isso. Bom, o texto termina aqui com a ideia com os pés no presente. Com profunda expectativa, aguardemos o retorno de Cristo. E com notável segurança, proclamemos o retorno de Cristo. Eu acho que aponta para esses dois aspectos que a gente estava conversando e tentou ressaltar nessa lição, né? Resgatar o sentimento de expectativa, né? Por vezes a gente tem vivido a vida sem se preocupar com esse evento, né? Como, para fazer referência ao que já dissemos também, como nos dias de Noé, né? A gente vive de um jeito tão desapercebido de tudo isso, que é como se não acontecesse. Eu acho que a igreja precisa resgatar essa expectativa e, ao resgatar, proclamar, né? Eu acho que a lição termina por aqui. Como é que a senhora vê essas duas questões? Eu estava aqui pensando, enquanto estudava essa lição, nesse sentido de que
essa expectativa que a gente tem da volta de Jesus gera na gente esse desejo de estar lá, de querer participar, de fazer parte desse grande evento, né? Quando a gente fala desse evento para alguém que ainda não conhece a Jesus, deve gerar essa expectativa. Espera aí, mas e como que eu faço? Isso. Então, a oportunidade que a gente tem para anunciar, né? E a segurança, a certeza absoluta, porque se foi Jesus que prometeu, ele virá. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. Eu aguardo, sim, o retorno dele, né? E enquanto aguardo, vamos anunciando, né? Vamos caminhando e anunciando. É isso. Nada melhor do que nessa série de lições, nós iniciamos um novo quadro, né, missionária Célia? O Desafio para a Vida, que está sendo conduzido, inclusive, por você mesmo, né? Você tem feito esse trabalho, não sei se você tem essa noção, né? Todo mundo que está nos assistindo, a missionária Célia lidera essa área de escola bíblica para a nossa instituição, para a Igreja Adventista da Promessa. E nós decidimos, sob o seu comando, aqui na Escola Bíblica Especial, trazer esse quadro novo, Desafio para a Vida. E esse desafio está sendo feito em cada lição e nós continuaremos a fazer nas próximas séries, mas iniciamos agora, se eu não me engano, no segundo estudo dessa lição, e eu queria te convidar a ficar com a gente mais um pouco para assistir agora, nesse momento, o Desafio para a Vida com a missionária Célia, e depois a gente volta para a oração final, para a gente se despedir. Assista aí o Desafio para a Vida. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo que acompanham a Escola Bíblica Especial neste momento. Será que é verdadeira a afirmação de que Jesus vai voltar? Será que realmente isso vai acontecer depois de tanto tempo que já se passou desde que essas promessas foram feitas e nada aconteceu ainda? Será? Muitos ainda hoje, nos dias de hoje, duvidam ou questionam, como nos dias de Pedro, se realmente essa promessa da sua vinda é real. Na da segunda carta do apóstolo Pedro, né, alguns irmãos da igreja naquela época questionavam se era verdadeira mesmo essa promessa. E o desafio para você, para a tua vida desta semana é é meditar, é estudar e ter uma posição diante do que a palavra de Deus nos ensina. Olha, algum tempo atrás, na segunda igreja lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma irmã chamada Vanessa. É a filha da irmã Raquel e a esposa do Marcelo, o diácono Marcelo. A Vanessa, na sua juventude, ela não queria saber das coisas de Deus. A irmã Raquel frequentava a igreja, orava e sempre intercedendo pela vida dela. E um dia a Vanessa teve um sonho sobre que Cristo estava voltando e que os céus se abriam, Cristo aparecia e descia para buscar a igreja e ela tinha a sensação de que ela ficaria. Ela tinha certeza absoluta que ela não subiria junto com Cristo. Esse sonho fez toda a diferença na vida da Vanessa. Já muitos anos se passaram e a Vanessa está lá firme na presença de Deus, aguardando esse glorioso dia. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus nos afirma e o próprio Cristo nos afirma que Ele voltará para nos buscar. Então, o teu desafio é estudar e ter segurança nessa promessa. Cristo vai voltar. Aí eu queria que você me contasse a sua experiência. Olha, escreve no chat e vai lá no Instagram, na nossa página, conta lá pra gente a tua experiência e eu vou estar relatando a tua experiência aqui
momento do desafio para a vida, tá bom? Então, um abraço, até a próxima semana. Muito bem, espero que você tenha aceitado o desafio, se sinta desafiado a viver para a glória de Deus, conforme temos sido instruídos em cada uma dessas lições. Queria te agradecer, missionária Célia, pelo tempo disponibilizado aqui junto com os nossos amigos, com os nossos irmãos e irmãs, e deixar as suas considerações finais para orarmos e encerrarmos esse estudo. Amém. Foi um prazer, pastor Júnior. Bom, vivemos a esperança do retorno do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus Cristo. Não devemos desanimar e nem esquecer ou relaxar, né, durante a nossa caminhada, porque Ele voltará. Mas Ele voltará para buscar os seus. Então, devemos continuar tanto cuidando da nossa vida, da espiritualidade, da nossa santidade, caminhando junto a Ele e anunciando que Ele voltará. Então, se você conhece pessoas que ainda não conhecem Ele, você tem a oportunidade de estar falando desse Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai. Te agradecemos por esse tempo tão rico, tão precioso, para tratar de um tema tão importante para a nossa vida, Pai. Nós entendemos, Senhor, e aguardamos o retorno do Seu Filho. Ele prometeu que Ele voltaria para buscar os seus e nós estamos aqui esperando, aguardando. E durante esse tempo que estamos aguardando, nos ajude, primeiro, não desanimar, não esquecermos deste compromisso que Ele assumiu com o Seu povo, com a Sua igreja, e que nessa caminhada, Senhor, nós possamos anunciar àqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa colocar no nosso caminho, na nossa vida, pessoas para que a gente anuncie, Pai, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e fez a diferença em nossa vida. E esse mesmo Jesus que veio a este mundo, viveu aqui, nos ensinou, nos orientou como nós deveríamos viver, Ele voltará e voltará para buscar a sua igreja. E nos ajude, Pai, que nesta caminhada a gente não esmoreça, que a gente não desanime e que possamos seguir adiante, abençoando vidas que ainda não te conhecem e podem chegar-se a ti, Pai. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do pastor Júnior, Pai, e todos aqueles que estão acompanhando e acompanharam esse estudo, que possam também serem alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, missionária Célia. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo. E semana que vem a gente continua conversando sobre essas questões inquietantes sobre o futuro e a gente espera você. Até lá, que Deus te abençoe.